Você quer ter uma saúde inabalável, mas seus olhos brilham quando vê uma latinha de coca, um salgadinho ou um brigadeiro? Então, pegue o seu cuscuz, jogue carne seca de avestruz da Guatemala, jogue ovo de galinha de País de Gales, manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é como ter uma saúde de aço. Eu estou prestes a completar 16 anos lecionando no ensino superior e estive presente em 100% das aulas, nunca apliquei um atestado sequer. Então os alunos, sabendo disso, muitos deles perguntam o que é que eu faço para ter uma saúde tão equilibrada, e eu passo as dicas, só que essas dicas elas demandam sacrifício. Eu sei que é um assunto amplo, não vai dar para abordar tudo neste vídeo, mas eu vou começar aqui trabalhando a parte mais importante, que é a mentalidade. Tudo começou com a minha mentalidade. Então provavelmente teremos mais um ou dois vídeos onde eu vou mostrar os segredos ali da minha rotina, as coisas que estão fazendo muita diferença na minha vida. Claro, poderá fazer diferença na sua vida também. Para começar, eu fui inserido na vida mais saudável de uma forma acidental. Meus pais me levaram ao médico quando eu tinha 4 anos de idade e fizeram aquele teste de alergia e descobriram que eu tinha diversas alergias, entre elas rinite e sinusite. Então o médico ele indicou que eu praticasse natação, e assim meus pais fizeram. Com 4 anos de idade eu comecei a nadar. É óbvio que como criança a gente não tem muito noção das coisas, mas com 5 anos eu fiz minha primeira competição e aquilo foi virando aos poucos uma paixão. Então eu estava sempre presente nos treinos e aquele meio acabou se tornando uma parte muito importante da minha vida. Através da natação eu fiz vários amigos, eu desenvolvi minha capacidade de ser competitivo, de lidar com vitória, com derrota, com os desafios. Então foi uma base assim extremamente importante na minha formação. Eu pratiquei natação dos 4 aos 17 anos, mas as crises de rinite e sinusite sempre apareciam. Eu tinha muito problema com poeira e troca abrupta de temperatura. Então era uma coisa assim que eu tinha que lidar, aprender a conviver até aquele momento. Com o passar do tempo, algumas coisas foram mudando, algumas coisas do campo mental. Então ali na parte física eu era muito bem resolvido, eu sempre tive muita facilidade para utilizar o meu corpo de forma consciente, até porque eu comecei a usá-lo de forma esportiva, de forma atlética muito cedo. Mas fora indicação médica, eu tive diversas referências que influenciaram muito na minha saúde. E a primeira delas foi o meu pai. Eu cresci vendo meu pai jogar bola. Ele ia para o clube, ia jogar bola à noite e ele me levava, eu ficava sentado ali na arquibancada do lado do campo, acompanhando ele jogar, torcendo por ele. E aquilo é claro que acaba sendo uma excelente influência. Meu pai tinha um bom vigor físico, eu via que ele jogava muito bem e aquilo me inspirava a praticar esporte e ser bom em algo também. Então eu cresci vendo meu pai como atleta e é claro que aquilo acabou me influenciando a ser um bom atleta também. Ele era sempre disciplinado, ele sempre entregava o melhor dele e assim eu também fiz. Eu joguei menos bola, o negócio era mais natação, eu jogava bola aos finais de semana, mas futebol acabou não sendo a minha paixão. Então, como ali dos 4 aos 17 anos a natação foi o principal esporte que eu praticava, a minha segunda referência teria que ser o meu professor João Batista. Eu sempre admirei muito o meu professor pelo equilíbrio, pela paciência, é uma pessoa exemplar. Eu sempre admirei muito o meu professor, principalmente pelo seu equilíbrio, pela paciência. E na época que eu comecei ali na natação, ele tinha uma D10 e ele ia buscando cada um dos alunos, colocava lá no fundo do carro. Na época não tinha negócio de cinto, de cadeirinha, de nada. Então ele pegava os alunos, levava para um clube da cidade e a gente treinava lá. Depois ele montou a academia dele com uma piscina bacana de competição, mas no início era dureza e ele sempre foi uma referência para mim. E uma das coisas que o professor João falou, que me marcou, que eu carrego até hoje, é que o bom nadador não falta, só morto ele falta. Outro dia eu comentei isso com ele
e ele falou de quem era aquela frase, né? Para mim não faria sentido porque a fonte original dessa frase não era uma referência para mim. Então foi importante que eu ouvi dele, porque ele sim era uma referência para mim. Então aquela frase teve importância porque eu ouvi dele. Então eu acabei internalizando aquela frase e aquilo criou uma disciplina muito forte. Eu evitava mesmo faltar, eu queria estar presente em todos os treinos, inclusive quando tínhamos frio rigoroso, que era bem difícil entrar na água, ainda assim a gente estava ali presente para o treino. Então graças a uma boa referência. Outra referência do meio esportivo que marcou a minha vida foi Ayrton Senna. Eu tive a oportunidade de ver Ayrton Senna, eu acompanhava, na verdade acho que o Brasil todo acompanhava Ayrton Senna, ele era uma referência para toda a nação e eu gostava muito de ver como ele era disciplinado, como ele queria sempre dar o melhor e ele era muito rigoroso com isso, né? Ele treinava muito, tinha uma personalidade muito forte e ele era uma pessoa, apesar de ser magra, muito forte. Ele passava uma força mental inabalável e é claro que aquilo também foi uma referência para mim e acabou me influenciando. Ainda na infância eu tive grandes referências no cinema que eram exemplos, né, de força, como Jean-Claude Van Damme, como Stallone, como Arnold Schwarzenegger. Esses atores faziam papéis que representavam a força, a superação, a força masculina, principalmente na sequência de Rocky Balboa. Então aquilo influenciava muito, não só a mim, mas a maior parte dos garotos da minha geração. A gente queria ter uma mentalidade e corpos físicos fortes como das nossas referências, né, da nossa época. Quando eu tinha por volta de 20 anos, eu descobri mais duas referências que fizeram uma grande mudança na minha vida. Uma delas foi o Dr. Laí Ribeiro. Eu assisti uma palestra, ele explicando sobre o efeito do refrigerante, né, da acidez do refrigerante no corpo humano. Aquilo ali foi muito impactante para mim. E eu gostei bastante do vídeo porque ele fez uma analogia com o aquário. Ele explica ali que o nosso corpo tem aproximadamente 70% de água e ele fez analogia com os peixes sendo as nossas células. Então se o pH da água do aquário, né, não está adequado para o peixe vai viver menos, vai adoecer mais, ele vai ter uma série de problemas ali, mas se a água tá adequada, ele vai ter uma vida saudável e longeva. E aquilo era muito claro para mim porque eu tinha aquário, eu sabia da importância do pH do aquário para os peixes, e ali ele começou a explicar que o nosso pH ele está ali em torno de 7,25, 7,35, é um pH levemente alcalino, né? Considerando que 7,2 seria o marco zero, então seria o pH neutro, abaixo disso seria ácido e acima disso seria alcalino. E aí ele falou desse impacto que para a gente cortar o efeito negativo de um copo de refrigerante a gente precisaria beber 35 copos de uma água boa, uma água levemente alcalina, ali pareada com o pH do nosso sangue. Aquele vídeo que eu havia assistido do Dr. Laí Ribeiro fez uma grande mudança na minha vida. Daquele dia em diante, eu nunca mais bebi um copo de refrigerante. Um pouco antes de parar de beber refrigerante, eu havia parado de beber cerveja. E então eu me vi em situações bem interessantes, onde eu chegava em um lugar que era um aniversário de alguém, um churrasco. Então me ofereciam cerveja, eu dizia que não bebia cerveja. Então depois ofereciam refrigerante, eu falava que não bebia refrigerante. Então as pessoas elas ficavam olhando assim como se eu fosse um alienígena. E ali eu descobri que as pessoas elas precisam de penduricalhos, de elementos externos quando vão para uma festa. Tem que ter um copo de bebida para se divertir. Ser um copo de bebida parece que você está errado, né? Então as pessoas elas precisam dessas muletas e para mim um copo de água já era de bom grado. A curto prazo não era possível notar muitas diferenças, mas a longo prazo eu comecei a notar muita diferença, principalmente na aparência do corpo físico. Eu comecei a ver meus colegas e até colegas que eram mais jovens do que eu tendo uma aparência mais agredida, né, com o rosto mais marcado, e eu vi como o meu estilo de vida ele influenciou muito na minha aparência, no meu corpo físico. E a última referência que eu trago aqui que fez uma grande
diferença na minha vida, principalmente no campo mental, foi Hélio Couto. Hélio Couto, com seu jeito ranzinza e com sua forma fácil de explicar, me apresentou o mundo da física quântica, que já começava ali por volta de 1800, só que a mídia, o sistema não quer que a gente tenha esse tipo de informação. Até hoje eu fico espantado, né, como mesmo com tanta facilidade de informação, quando eu falo isso no meio de pessoas, elas ficam assim encantadas, mas era para ser uma coisa normal. Então, ali por volta de 20 anos eu descobri Hélio Couto, assisti diversas das suas palestras, com certeza eu assisti todas as palestras dele mais de uma vez, e aquilo abriu minha mente e eu comecei a combater aquela coisa que me impulsionou a nadar com 4 anos de idade, na minha mente também. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo não fazia parte de mim e que eu iria me livrar, né, de todas aquelas porcarias. E assim eu fiz. Então, trabalhando minha alimentação e minha mente, eu consegui eliminar todos os tipos de alergias que foram verificados ali no início da minha vida. Eu já tenho por volta de 20 anos sem nenhum tipo de alergia, completamente curado, completamente saudável. A lição que ficou para mim de tudo isso é que tudo isso trabalha em conjunto, né? É decidir o que não vai consumir, decidir o que será consumido e principalmente ter uma mente forte, não negociar com desejos de coisas supérfluas que não vão agregar em nada e que não vão ajudar em nada na saúde. Eu sei que no início é difícil, né? Quando eu parei de beber refrigerante, quando chegava alguém do meu lado que abria uma latinha, eu começava a salivar, mas hoje não faz diferença nenhuma. Na verdade, o que faz diferença é eu beber algo saudável, né? Como o sumo de limão, como um suco, uma vitamina, e a mentalidade acaba mudando, né? Os prazeres acabam mudando. Mas como eu disse, tudo isso está conectado e a base principal é a mente. A gente não consegue ter disciplina, fazer tudo o que tem que ser feito, né? Comer tudo o que precisa ser consumido, evitar tudo o que precisa ser evitado, se a gente não tem uma mente forte. Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a nossa própria mente. Quase todas as pessoas que têm problema com excesso de peso ou anorexia, esse problema está na mente, deve ser trabalhado na mente. A pessoa pode até ir no nutricionista, fazer todo um planejamento, ela vai seguir por um tempo, mas se a mente não está boa, ela vai abandonar tudo aquilo e ela precisa decidir, escolher. Então não adianta nada você ter o melhor nutricionista do mundo, o melhor personal trainer do mundo, se a mente não está boa. No próximo ou nos próximos vídeos eu vou apresentar os suplementos que eu estou tomando. Já há um bom tempo eu faço um ciclo. São suplementos bem baratos, suplementos naturais e que fazem muita diferença. Não a curto prazo, né? Médio e longo prazo. E se você colocar na sua rotina, pode fazer muita diferença para você também. Então nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!